O Passos da Paixão é um espetáculo grandioso, né? É o maior espetáculo ao ar livre do Alto Tietê e que traz nele as várias religiões, né? A gente trata de um assunto muito forte, de uma história de 2000 anos, e a gente tenta contar essa história todos os anos, né? Já fazem 18 anos, de maneira diferente. Nós sempre discutimos aquilo que a gente está vivendo na nossa sociedade, aquilo que está nos incomodando, de maneira muito artística, de maneira a fomentar o processo. Então, o Passos tem todo um processo anterior, que a gente trabalha com as pessoas que são pessoas que transitam já nas artes cênicas, mas são pessoas que também nunca tiveram um curso de teatro. Então a gente, na verdade, é um espaço bastante democrático e que discute aquilo que a gente gostaria de dizer baseado na história de Cristo. O Passos surgiu em 2000 com o convite de alguns padres da Igreja Católica aqui de Poá, que já conheciam o trabalho da opereta, né? E queriam realizar uma Paixão de Cristo que fosse itinerante na cidade. A princípio, então, com essa questão mais religiosa, né? E então convidou a opereta para fazer essa produção. A opereta, como tinha algumas pessoas da Companhia Teatro Roda Mundo que já estavam se profissionalizando, convidou a companhia para fazer então encabeçar esse projeto. E foi assim, começamos no Reino da Garotada, que é uma entidade, um espaço bem amplo, uma quadra, um campo, na verdade, de futebol, e com uma elevação e muita grama. Então a gente pensou que ali pudesse ser a primeira cena, que foi a ceia, né? A gente conseguiu bastante material de madeira, de troncos de árvores, improvisou pra caramba, figurino, foi muito improvisado. E com a colaboração 100% da comunidade, né? Tanto dos grupos que a opereta já mantinha, alunos e a comunidade da igreja. E foi muito legal, porque começou no Reino e terminou lá em Calmon Viana. Teve um percurso de mais ou menos uns 2 quilômetros, né? E em alguns pontos das ruas onde nós passávamos, tinha algumas cenas que eram uma espécie de via sacra, né? Onde o público parava, os atores encenavam aquela estação, até chegar em Calmon, onde acontecia a crucificação, e a ressurreição só acontecia no domingo, como, né, manda mesmo o calendário da Páscoa, né? Geralmente na sexta-feira ia muita gente, mas no domingo ia menos gente, só o pessoal da missa mesmo, né? Nesse ano teve cerca de 1.500 pessoas que participaram, assistindo, né? E no ano seguinte a gente fez novamente, só que nós fizemos o itinerário inverso. Começou em Calmon e terminou na matriz aqui, Nossa Senhora de Lourdes. E aí já teve um público maior e a gente começou a perceber que também precisava de uma estrutura maior, né, e melhor, porque nosso primeiro palco era feito com andaime, né, o palco da crucificação. E a cruz, por exemplo, era feita com eucalipto, uma madeira roliça que quando Jesus ia subir, virava para um lado e para o outro e o cara ficava desesperado. Então a gente foi aprendendo, né, um monte de coisa interessante. E aí foi ampliando, até que a gente foi atrás da prefeitura, porque não conseguia manter um projeto tão grande, com tanta gente envolvida, né. E aí o elenco também começou a aumentar, porque a galera começou a entender que era um processo bacana de teatro, que era uma novidade na cidade e não exigia nenhuma formação das pessoas, a não ser a boa vontade mesmo, né? E o interesse em querer participar. Então foi assim. Com a parceria da prefeitura, a gente conseguiu melhorar muito, né? Por conta do recurso que vem, o tipo de palco, o tipo de cenário, porque a gente consegue contratar, né, pessoas capacitadas para fazer isso. Antes éramos todos nós, da opereta, fazendo, metendo a mão na massa, arregaçando as mangas e descobrindo fórmulas, enfim, né? Mas a gente também começou a perceber com o tempo que a gente não dava conta. Então a gente começou a contratar pessoas só para o figurino, pessoas só para o cenário, pessoas só para maquiagem, só para produção, só para direção de elenco, só para comunicação, né? Então a gente foi criando os núcleos, né, dentro do processo
E então isso nos dá uma grande segurança, né, de que tem sempre responsáveis para responder por determinadas áreas. E isso é legal porque você acaba agregando uma comunidade de artistas do Alto Tietê. Então fazem parte desse processo do Passo da Paixão vários grupos, ou vários artistas e atores e diretores, músicos de grupos de teatro do Alto Tietê, que são parceiros nossos. A gente tem um respiro, né, porque a gente cuida especificamente de determinada coisa, determinada área. Só que o projeto também ganhou um tamanho muito grande, né? A gente chega agora a atender 8, 10 mil pessoas, então o cenário tem que ser muito maior e melhor, tudo, né? O figurino tem que ser mais vistoso, a maquiagem, a acomodação do público, a divulgação. Então a preocupação aumenta, né? Porque você sempre tem que se superar. E aí, para a gente acontecer isso, a ideia é que cada ano a gente conte essa história de uma maneira diferente. Então são essas inovações, né, que vão acontecendo ao longo dos anos. Quando a gente teve a ideia lá em 2000 de criar, a gente foi atrás das influências do Aleijadinho, né, das capelas temáticas dos Passos da Paixão em Minas. E por isso a gente pensou nas vias sacras, né, assim como ele tinha idealizado mesmo lá. Então a gente voltou para esse tema do barroco e quis fazer com uma cara do Aleijadinho, né? E foi bastante bacana, assim. Bonito, né? A estética estava muito bonita. E o ano passado nós falamos sobre os refugiados, que era um tema bastante que nos afligia, né? E ainda aflige. E o Brasil recebeu e recebe muitos desses refugiados. E agora, em 2017, a ideia é falar sobre a perda dos direitos, que é uma coisa que a gente não admite, não aceita, e a gente precisa gritar. E acho que é o momento desse espetáculo falar sobre isso, né? Falar sobre essa figura de Cristo que sempre também lutou por essas questões, né? Então acreditamos que é uma ótima oportunidade para colocar na boca dele tudo que principalmente o Brasil vem passando, né? Que são as perdas dos direitos. O objetivo do Passos é, além de ampliar, né, e desmitificar essa questão da arte, do teatro, do encenar, do estar em cena, do ocupar um palco, é trazer um pouco as reflexões acerca do que a nossa sociedade está vivendo hoje, trabalhar esse processo histórico, político, econômico da época de Cristo, que não está diferente do nosso processo hoje, trazer essa reflexão para as pessoas que participam desse contexto. Então, por ano a gente tem em média 70, 80 pessoas participando do processo, entre elenco, produção. Então a gente comunga dessas histórias e a gente tem um produto no final, que é o Passos, onde a gente encena a paixão de Cristo, o nascimento, a vida, a morte de Cristo e a ressurreição, e a gente trata disso de uma forma muito presente, né? Muito discutível e sempre atual. E o Passos desse ano, ele tem como proposta, né, Brasília, a década de 50, né? Então a gente tem como proposta estética esse panorama, que quando a gente vai e observa a questão histórica, a gente percebe que está muito próximo do que a gente está vivenciando hoje também. E discutir todo esse processo de hoje também, né? A gente participa, inclusive, da escolha do tema, né? Então... E cada vez mais o figurino ele vem auxiliando nessa escolha de linha estética dentro do Passos, né? Tanto da temática quanto da própria estética. Normalmente o que acontece? A equipe, né, se reúne e tal, discute várias possibilidades, escolhe o tema. Quando a gente escolhe o tema, aí a equipe de figurino vai iniciar a pesquisa dentro da proposta visual mesmo. Então, escolha de paleta de cores, simbologia, história, e a gente vai trocando, vai discutindo isso, vai conversando com o cenário, vai conversando com maquiagem, até com iluminação, né? É preciso essa discussão para a gente chegar aí no ponto de ter uma unidade visual. Então, uma preocupação que a gente tem é essa. Esse ano foi o seguinte, a gente tinha essa coisa
da defesa de direitos, né, e a própria denúncia da perda, né, desses direitos. E aí dentro da pesquisa, né, e dentro dos debates, a gente chegou nessa questão de Brasília, de entender o surgimento de Brasília e entender como Brasília orienta uma série de coisas, né? Os centros do poder do país está ali, então muita coisa vem de lá. Então a gente foi muito nessa pesquisa. O projeto original de Brasília, por exemplo, né, o que a gente chama de plano piloto, que é incrível, que é maravilhoso e tudo mais, né, e o Niemeyer pensou ali junto, tal, bonitinho, a gente sempre fala do avião, né, que tem o formato do avião. E de fato depois veio essa coisa do formato do avião. Mas Brasília foi pensado como um sinal de cruz, né? E o avião ele foi ganhando essa forma, né, do avião por causa do relevo e tal. E aí eles foram pensando nessa coisa da modernidade, né, que na década de 50 o avião ele tinha, né, um símbolo muito forte, né, de modernização e tal. Então, assim, daí a gente foi pesquisar os detalhezinhos, né, da arquitetura proposta por Niemeyer, e tem muita coisa, então a gente referencia muito isso. O figurino está trazendo bastante coisa assim. E a própria paleta de cores, né, a gente se inspira, a paleta de cores vem no verde, amarelo, azul e branco, as cores da bandeira, e vem no vermelho. Por quê? Porque grande parte das cenas, o que a gente tem em cena é o povo, né? E o que a gente viu nas ruas foi o povo. Independente, né, da direita, à esquerda, tal, algumas cores elas são universais e algumas cores elas têm uma apropriação, um símbolo muito forte, né? Quando você coloca as cores da bandeira, você está falando de uma série de coisas, série de mudanças, transformações que o país está passando. E também está falando de uma galera que também foi para a rua. Independente de certo ou errado, teve uma galera que foi para a rua. Quando a gente coloca o vermelho, a gente está falando de uma cor, né, que traz muito a questão da revolução, a questão da ruptura de poder e tudo mais, e não só a cor da bandeira petista, né? Tem uma série de simbologias aí. Então o povo vem nessas cores, então tem uma pesquisa bem ampla nesse sentido. É um detalhe ou outro, né? Por exemplo, Pilatos. Pilatos vem representando o poder executivo, né? É aquele que toma a decisão. Então, na coroa dele vem os símbolos das velas do Palácio do Planalto. Os soldados deles têm aplicação do símbolo das velas do Palácio do Planalto. Então, são detalhezinhos. Herodes vem como legislativo. Então, a capa vem com um bordado simbolizando o Congresso Nacional, porque o tipo de atitude que ele vem é a atitude da manipulação, do jogo, de agradar um, agradar o outro. Então, isso remete muito ao que é o nosso Congresso, infelizmente. A gente tem o judiciário representado na figura dos sacerdotes, né? Por quê? Porque eles eram os juízes da época, e a gente tem hoje, cada vez mais, o Supremo está muito em evidência, né? Pelas controvérsias todas causadas, né? Então a gente vai buscando algumas representações, né? João Batista vem com o bordado dos guerreiros na capa, né? Porque também é um símbolo de Brasília. Maria vem com alguns detalhes do vitral da Catedral de Brasília. Então, assim, são detalhezinhos que conversam com outras coisas. O cenário vem com uma representação de Brasília muito forte, tanto nos tronos quanto nas próprias velas, né, que está sendo construída, né? Então, é essa relação que a gente vai estabelecendo. Todos os anos é a mesma história. Então, a cada ano a gente cria um novo formato de contar essa história. E esse ano temos o lema, a cruz que você carrega. E isso está muito atrelado à questão da perda de direitos, que é uma coisa que está acontecendo muito no nosso país, nesse momento que estamos vivendo. E a gente pegou isso como mote, assim, para o nosso trabalho. A partir daí, a gente começa, junto com o cenário e figurino, definir a questão estética, a paleta de cores, por onde a gente vai. E aí, a partir disso, a gente começa a selecionar a paleta de cores, os tons que a gente vai usar para dialogar com o figurino, para dialogar com o cenário. Depois vem o diálogo com a iluminação e assim para criar uma harmonia estética do trabalho todo. Eu peguei alguns quadros do Lazar Segal para poder trabalhar um pouco em cima, pegando alguns traços, algumas referências, tanto de linha como de cor. Primeiro a gente
faz essa pesquisa, né, trabalha um pouco do que vai ser trabalhado esse ano com a estética do espetáculo, o tema que vai ser divulgado, falado, e aí em cima disso eu tive um pensamento de trazer um pouco dessas obras de arte que também faz parte do Brasil, né, também faz parte da cultura brasileira. Então se cria os croquis, que são os desenhos onde ali a gente consegue passar o que vai ser passado para o rosto do ator. Então é feito toda essa pesquisa antes de pegar referências e depois essas referências passar para o croquis e do croquis passar para o rosto do ator. Eu escolhi o modernismo para referência porque eu vejo que é um pouco atual o modernismo no Brasil. Então ter essas ferramentas para poder fazer algo diferente, né? Na maquiagem hoje em dia não se usa tanto obras artísticas, então eu queria trazer um pouco do diferente para poder testar e trabalhar com essas obras. Uma maquiagem bem forte, bem viva, com muitas cores, com muitas marcações, com expressão, com bastante expressão. A gente está testando algumas maquiagens de alguns personagens específicos, como Demônio, Cláudia, Pilatos, Salomé, Herodíades e Herodes. E aí esses personagens são os personagens em mais destaque, que é as maquiagens que a gente está testando lá na sala. E também tem a maquiagem do povo, que a gente vai maquiar o povo meio que 80% da galera. Então é uma maquiagem também específica que a gente vai usar bastante. Que nem esse ano agora de 2017, a minha ideia inicial era fazer uma coisa com orquestra, assim, com muitos instrumentos eruditos e tal, que foi uma coisa que a gente fez da primeira vez. Mas aí por conta da temática, porque a gente não tinha temática ainda, quando veio Brasília e política, aí na minha cabeça mudou, que eu falei, pô, então Brasília pra mim lembra mais o rock, lembra mais outras coisas, então a gente mudou a temática. Então logo nessas primeiras reuniões, a gente começa a discutir qual vai ser a estética, qual vai ser a nossa proposta de abordagem e tal, né? Então, a partir disso, a gente começa a pensar. Aí o Ailton produz o texto, então eu pego o texto, estudo e tal, e começo a acompanhar os ensaios. Aí, quando a peça é gravada, o ano que vem parece que a gente vai fazer também no teatro, talvez ao vivo, né? Então, vai mudar um pouco a dinâmica. Mas, enquanto a peça é gravada, eles gravam, e a partir da gravação eu começo a estudar como é que o ator deu a interpretação. E aí eu começo a ver quais são os espaços que ele deixa ou não deixa. Então, por exemplo, uma cena que nem um sermão de Jesus, assim, uma coisa que ele fale bastante. Se ele está usando ele está falando com muita ênfase, aquilo está muito preenchido, talvez eu não precise colocar a música ali. Às vezes a coisa está mais melancólica, talvez cabe uma música e tal. Então é uma certa sensação, assim, né? E fora isso, o Ailton também, quando ele escreve, ele já coloca alguns versos em alguns momentos que ele quer que tenha música. Então ele já faz um poema, alguma coisa assim, diversificada, e eu trabalho em cima do verso dele. Então ele já faz um negócio assim que ele sabe que eu vou mexer muito, mas ele deixa alguma coisa ali e eu trabalho em cima disso. Esse ano, como a ideia era política e Brasília, aí a primeira coisa que me veio foi o rock de Brasília, né, dos anos 80 e tal, Aborto Elétrico, essas bandas. Eu pensei de fazer uma pegada mais power rock, né, o power trio que o pessoal chama, que é bateria, guitarra e baixo, e aí chamar só alguns poucos instrumentos só para fazer melodia em cima disso.
um trompete, que é um menino que já tocou com a gente muitos anos também, toca super bem, o saxofone, que também já tocou com a gente também há muito tempo, e o menino no cello. E ele é importante para fazer um contraclima, né? Então a gente até combinou que o cello seria como se fosse Jesus. Então todas as horas que Jesus está falando, tem um cello melancólico, assim, caminhando e tal, né? E os outros instrumentos a gente deixou para os outros momentos e tal, né? E uma coisa que eu sempre dou maior carinho, assim, né, é a música final. Então até os meninos ficaram tendo a ideia, pô, a gente podia fazer um concerto só com as músicas do Passos, cantando as músicas do final e tal. Eu gosto muito, é a parte que eu mais gosto das músicas. Assim, sempre eu dou mais atenção é a música do final, porque as pessoas vão embora pra casa, né? Então fica na cabeça, né? Então eu dou muita atenção pra essa música, assim. Eu faço ela bem devagar. Algumas eu faço toque de caixa, assim, super rápido. Super rápido, às vezes em 3 minutos, acabou. Porque às vezes é uma música da transição da cena, já tá fácil e tal. Essa música eu sempre fico pensando muito tempo, porque eu também tento amarrar com a história da peça do ano, né? Então, por exemplo, esse ano o mote que tinha na campanha de divulgação era a cruz que você carrega, né? Você sabe qual é a cruz que você carrega? Então eu chamei na música do Canto dos Carregadores. E aí eu sempre tento usar motivos disso e tal, né? Vamos ver se eu lembro a música aqui. Senhor, eu vim de muito longe, eu vim me pôr aos teus pés, quero amar como só você soube amar, como soube amar. Senhor, também carrego a cruz e vim procurar sua luz. Caminhei pela estrada longa e sem saída por toda a vida. Pelos passos da paixão eu levo a cruz, minha estrada percorri de peito nu. Caminhando eu levo a vida a procurar, aprender de ti o que é de fato amar. Pelos passos da paixão eu levo a cruz, minha estrada percorri de peito nu. Caminhando eu levo a vida a procurar, aprender de ti o que é de fato amar. Né? Valeu. A gente recebe, todo mundo no Passos, você não tem um teste, você não faz teste para entrar. Todo mundo que se inscreve participa. Então você tem as pessoas que já fazem teatro há algum tempo, pessoas que estão fazendo teatro pela primeira vez, pessoas que só fazem passos. Então você tem de tudo ali. Então a gente precisa de 1 ou 2 semanas fazendo exercícios cênicos, jogos cênicos e tal, para tentar nivelar a galera naquilo que a gente quer para aquele ano. E então assim, 2 semanas vem desse treinamento, logo depois disso vem um texto logo em seguida. A gente faz a distribuição dos personagens, né? E a gente tem um critério que é assim: se você já fez um personagem no Passos, você nunca mais o fará de novo. Lógico que às vezes uma pessoa acaba fazendo e tal, mas a ideia é que você nunca mais faça aquele personagem, para evitar panelas e também para dar oportunidade para todas as pessoas que estiverem, ela se sentir possível de fazer qualquer personagem. Então a gente pega o texto e divide esses personagens. E a partir daí a gente vai para levantar a cena. Então, nessa primeira etapa das 2 semanas, já tem um treinamento de você chegar para eles e dentro daquilo que a gente quer. 2017 é a perda de direitos. Então, a gente já, em todas as cenas, já tinha isso no bojo para a gente já na interpretação tentar extrair do elenco aquilo que a gente precisa quando o texto chega. E aí tem a outra etapa. Toda essa preparação vem até a hora quando a gente grava as vozes dos atores. A última etapa é quando, após gravado, a gente volta para a sala de ensaio e aí em cima dessa interpretação a gente dá vida, porque para não ficar mecânico, porque agora está gravado, essa interpretação está gravada 1 mês antes. Então aí a gente já tenta dar vida
em cena para essa voz que já está gravada. É a última etapa que antecede a peça. Este é o teu filho. Hoje foi o primeiro encontro do elenco com essa gravação. Então eles gravaram, a gente editou e tal. Então agora eles tiveram que perceber a velocidade do texto que eles deram, eles vão ter que reproduzir. Então os atores têm que começar, né, o elenco tem que começar a sincronizar a sua voz ao que eles estão ouvindo. Para que se você tirar uma foto, se você estiver filmando, mesmo se você estiver assistindo, não perceba uma discrepância no que a pessoa está ouvindo e no que o ator está falando, né? Então hoje foi o primeiro encontro do elenco com esse experimento. Então tem um estranhamento, tem uma adequação, tem os ajustes. Então está todo mundo se achando aí nessa nova etapa, que é a última etapa que antecede a peça, né? É um processo muito intenso de trabalho com o elenco. Tem toda uma preocupação com esse elenco estar, por não serem atores e não serem pessoas de dublagem e tal, serem pessoas que estarem prontas para falar esse texto da maneira mais entendível possível, dentro do que eles têm que se dispor a fazer também como atores em cena. E a partir daí, trabalhar essa captação de áudio com eles em sessões, que esse ano a gente optou por fazer várias. E aí a minha parte de trabalho bruto mesmo é limpar o áudio, deixar o áudio limpo e audível para o público, porque a gente está falando de uma diferença de você reproduzir esse áudio em uma situação pequena e depois ele ser reproduzido num sistema de alta qualidade para milhares de pessoas. É um processo, eu gosto de fazer essa comparação, apesar dela não ser exatamente justa, mas é um processo muito similar a uma gravação de um CD de uma banda, porque você vai ter que pegar o áudio, ouvir o áudio, limpar o áudio, adequar volumes, adequar tempos de som, adequar silêncios, oscilando com falas. Você tem cenas de galera, de povo gritando que precisam manter a mesma intensidade de interpretação das pessoas ali, 20, 15 que estão fazendo, mas sem ser agressivo para o ouvido do público. Haviam soldados guardando sepulcro. O tratam como um criminoso porque trouxe esperança aos desgraçados. Eu já dirijo o elenco no Passos, se eu não me engano, há uns 13 anos já. Se eu sou um diretor mediano, um diretor bom das peças que eu tenho do grupo, que eu faço parte, que é o Teatro da Neura, se eu tenho alguma qualidade, eu acho que o Passos me deu muito. Porque todo ano você tem que lidar com novas expectativas desse elenco, você tem que atrair essas pessoas a virem, porque elas vêm de coração aberto para passar pela experiência. Você tem que entender que é importante aprender com essas pessoas que estão começando. Então, eu trato com o elenco. Eu acho que a melhor coisa do Passos são os atores, as atrizes. Eu acho que nada vai substituir. Você tem sim uma estrutura enorme, você tem sim figurinos ótimos, um cenário incrível, todos os anos. Mas eu acho que as pessoas lotam a praça dos eventos para ver aqueles atores. Eles vão lá para ver os atores. Não tem nenhum ator global, não tem nenhum ator famosinho. E se essas pessoas conseguem atrair tanta gente assim para ver o Passos, é de um mérito conquistado ao longo dos anos, claro, por outros fatores, mas é um mérito também de elenco, é um mérito também dessas pessoas. Então, a melhor coisa que acontece é quando eu estou com eles aqui. As dificuldades, elas estão ligadas sempre a uma estrutura. Na região do Alto Tietê, você tem uma carência enorme de políticas culturais e qualquer ação cultural de médio ou grande porte sempre esbarra nos problemas administrativos ou da prefeitura ou da má vontade dos gestores, dependendo da gestão. Porque se o Passos tem, 18 anos, passou por várias gestões municipais.
Algumas o trato foi ótimo, em outras o trato foi extremamente complicado. Então isso demonstra que duas coisas. Que bom que esse projeto ganhou força para que ele não seja diluído ao longo dos anos, né? Sofrendo pressões de algumas gestões para que contratasse grandes atores. Então demonstra a força do opereta para que isso acontecesse, para que isso aconteça. E também ao mesmo tempo revela uma fragilidade desses gestores que na maioria das vezes não conseguem compreender a potência de um projeto dessa magnitude na sua cidade. Estou muito agradecida, né, porque esse é o 18º ano do Passos da Paixão. São 18 anos de muita luta, muita conquista, muita força para que sejamos reconhecidos, para que as pessoas entendam que a arte é uma coisa acessível, né, que ela não está distante das pessoas e que a gente pode fazer de várias maneiras, mas se a gente tiver o apoio, né, como a gente está tendo, isso fica muito mais fácil. A gente já falou de tanta coisa, né, nesse espetáculo. A gente já falou da terra, da questão da terra, nós já falamos da questão da água, nós já falamos dos refugiados, a gente falou dos indígenas. E com 18 anos de espetáculo, esse ano a gente está falando da questão dos direitos, né? A gente está falando em manter direitos, a gente está relacionando isso com Jesus Cristo e lá com a época que ele viveu, né? Com todo o processo que ele interviu, né? Os processos políticos, econômicos, religiosos da época dele. E a gente traz a mensagem esse ano de que é preciso intervir nos nossos processos, né? Nós precisamos de fato ser cidadãos, né? A gente precisa participar da nossa cidade, a gente precisa participar das coisas. E é isso que a gente traz no espetáculo desse ano. Gostaríamos que tivesse lá muito cheio para que a gente fizesse essa reflexão. É uma história de 2000 anos, mas que a gente reconta isso todos os anos, com muita garra, com muita vontade, como se fosse a primeira vez. Então, estou muito agradecida. Eu digo assim, com humildade a gente sempre vai um pouquinho além. Com humildade a gente chega onde muitos não chegam. Então, eu quero parabenizar o Grupo Penetra pela humildade e por esse diálogo sempre, vocês sabem que eu sempre escutei muito. Todas as críticas eu aceito como secretário, que é meu dever. Mas pela humildade do grupo, da associação de vocês, de sempre dialogar com o poder público, que não é fácil, porque nós temos nossas carências, nós temos nossos déficits, né, vice-prefeito? Então, é bem delicado, e vocês sempre me acolheram nesse diálogo, foi muito bacana. Só assim entenderão os meus atos. Vocês o tratam como um criminoso porque trouxe esperança aos oprimidos. Um réu de morte, porque nos ensinou a vestir os nus e alimentar os famintos. Pois agora está morto. Quantos outros terão que morrer para mudarmos os nossos atos, os nossos corações?
Passos, eu cuido de toda a parte de estrutura, as conversas com os políticos para fazer com que a verba do Passos possa ser liberada, as negociações para que isso aconteça, as conversas com a própria equipe da gente poder preparar isso, criar a parte gráfica também. Então a gente precisa, todo o conceito que a direção, o figurino, cenografia pensam, a gente precisa trazer para as artes e também para a estrutura, né? Fazer com que a estrutura, as artes e tudo converse, com que tudo chegue ao público da forma que a direção pensou que deveria chegar. Na prática a gente negocia com as empresas, a gente começa num primeiro momento conversando com as empresas, saber quais as empresas farão parte disso, orçar os valores, como que vai funcionar e depois conversar com a equipe, entender o que a equipe quer. Então esse ano a gente pensando em Brasília, a equipe quer que tenha um palco, uma rampa, né? Então a gente vai ter a rampa imitando a rampa do Palácio do Planalto, a cenografia vai imitar aquelas velas do Palácio do Planalto e dentro de tudo isso a gente precisa fazer isso acontecer. Então a gente precisa pensar a quantidade de madeiras, quantidade de tecidos, precisa conversar com o pessoal do figurino para que o figurino converse com isso também, a iluminação e tudo isso eu faço essa ponte. Né? A gente vai fazendo a ponte entre todos os locais para que tudo chegue aqui e caminhe. Passos, ele já em 18 anos de existência, nós já temos mais de 100 mil pessoas de público, a gente recebe em média de 10 a 15 mil pessoas por ano, então são 18 anos, a gente pode contar que são mais de 100 mil, quase 200 mil pessoas. São mais de 2 toneladas de estrutura, entre ferragens, lonas, madeiras, maquiagem, nós conseguimos uma parceria, nós temos o equivalente já a 10 quilos de maquiagem que são usados para as pessoas do espetáculo. A nossa divulgação, que a gente conseguiu ampliar muito nos últimos anos, contando de comercial de televisão, outdoor, busdoor, cartazes, flyer, folder e faixas, nosso alcance estimado é de mais de 1.200.000 pessoas. Então é um projeto grande que às vezes até a gente se assusta com a dimensão que tem. A conquista, por exemplo, da gente estar no calendário turístico do estado faz esse alcance aumentar mais ainda. Ainda a gente está tentando descobrir como é que a gente descobre esse alcance fora da região do Alto Tietê. Entender como é esse alcance fora daqui. A gente conquistou aqui em Poá que o Passos hoje ele é previsto na lei orçamentária. E isso são poucos espetáculos no país que conseguem, né? Então a gente consegue, a gente pensa em tudo. A gente tem que pensar e mostrar para os políticos que nós estamos pensando em tudo isso. A cultura no Alto Tietê, ela vive uma fase muito difícil. No Brasil, né? No Brasil a gente vive uma fase em que a cultura é desvalorizada, não é querida, não é bem vista. E a gente tem que brigar por ela. Aqui em Poá, infelizmente, de grande visibilidade, somos nós. A gente quer muito que outros grupos ganhem essa visibilidade. Só que é uma briga que é difícil. Às vezes é como se a gente estivesse brigando sozinho, dando murro em ponta de faca. E mesmo assim a gente não desiste. A gente vai para cima, a gente não desiste e não vamos desistir desse projeto. O projeto já não é nosso. São 18 anos de história. São 18 anos em que a gente faz a cultura acontecer dentro da cidade, em que muitas pessoas que vêm ao Passos, que é gratuito, não cobramos, não é a nossa ideia cobrar para a entrada, para o espetáculo. A gente leva para pessoas que talvez nunca viram uma peça de teatro na vida. A gente leva para o elenco que talvez nunca tenha assistido uma peça de teatro, pessoas que estão atuando. Pessoas que a única oportunidade de um contato com a arte talvez seja através do Passos. A gente pensar no momento que a gente está vivendo no nosso Brasil, em que até o cinema é difícil, as pessoas estão com menos emprego, as pessoas estão com menos verba, não vai no cinema, que é o mais tradicional, que as pessoas mais frequentam. Então você tem um espetáculo para 15 mil pessoas, com uma estrutura gigantesca, bem preparado, com segurança, tudo isso preparado para receber as pessoas, é uma guerra. Mas é uma guerra que a gente sabe que quem ganha não é a gente, é o povo. E quando você vê isso crescer, é incrível. Você vê as pessoas que muitas vezes o elenco não sabe o que vai ter, porque por mais que a gente explique para eles, é a gente que está tendo a visão da coisa. E depois de um tempo você já começa a imaginar isso pronto. Você já começa a ver, olha, o palco no desenho tem 18 metros por 20. Na hora que isso vai para a prática, que você vê aquela coisa de 20 metros, é fantástico. Você olhar e ver uma concha desse tamanho e que vai virar o Palácio do Planalto, vai ganhar velas como o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. É incrível a gente pensar como isso sai da gente, né? É um filho de 40 pessoas da produção, né?
Agnes, sobe aqui no palco, amor. Olha só minha calma. Olha só minha calma, moleque. Legal, tem que fazer esse ligamento agora. Eu queria acertar esses microfones antes de a gente passar, pra gente passar se ouvindo, senão a gente não se ouve nada. Só para esse alto, aqui no monitor. Muita sobra. Aí, só queria tocar aqui pra mim. No vez dele a gente vai fazer. Hoje nós vamos fazer um ensaio e depois desse ensaio é a apresentação de amanhã. Não conversem com ninguém da equipe técnica sobre absolutamente nada. Se divirtam, façam isso valer a pena. Podem subir no palco e a gente se vê já já. Não, suba lá, amor, suba lá. O Passo da Paixão, ele é o resultado da união e do trabalho de um grupo de pessoas muito grande, muito plural, sim, pessoas muito diferentes que se juntam em torno de um objetivo, e realizar isso é algo que é muito importante. O nosso elenco, como reflexo dessa pluralidade da equipe, são pessoas muito diferentes que se unem para fazer isso. Algumas pessoas por questões religiosas, algumas pessoas por questões artísticas, algumas pessoas por questões sociais, mas estão todos lá, dispostos a fazer isso juntos. Eu acho que se tem uma coisa que torna o Passos importante para a cidade, talvez até para a região, é mostrar que muitas pessoas diferentes juntas conseguem fazer um trabalho muito bonito. Esse processo é incrível. Para mim ele é importantíssimo, porque a cada ano que eu tenho a oportunidade de estar, eu aprendo muito. Eu tenho a oportunidade de transmitir um pouco daquilo que eu sei e trocar com as pessoas, e esse contato com as pessoas para mim é o fundamental, e para mim é o que realmente move esse trabalho. É uma troca de aprendizado, é uma troca de experiência, é uma troca de afeto, é uma troca de dificuldades, é uma troca de olhar, é uma troca de carinho, onde, do meu ponto de vista, essa troca é o que faz todo mundo crescer, e a cada ano a gente se mantém mais forte para continuar. Quando as pessoas chegam, que elas se inscrevem, talvez elas esperassem outras coisas, mas a gente vai constituindo um processo coletivo bastante interessante, onde as pessoas se integram, as pessoas trocam, são pessoas de idades muito diferentes, né, e que trazem experiências muito diferentes, e que a gente troca isso, integra isso no processo, e isso de uma maneira muito, muito responsável e muito profissional vira arte. E por isso eu sou apaixonada por isso, porque é arte, porque é reflexão, porque é sociedade, porque é vida, é gente fazendo, é suor, é muita transpiração e muita dedicação. Eu comecei a fazer teatro com 25 anos. Não comecei como eles, que começaram com 15, 14, essa maravilha. Eu comecei com 25. Então,
Quando eu comecei a fazer teatro, fiz a minha primeira aula e falei, é isso que eu quero para minha vida. A primeira aula, é isso que eu quero para minha vida. E aí tô aí. E aí eu penso assim, meu Deus, como eu era infeliz. Como eu fiquei 25 anos tentando me achar. Como eu era infeliz. Eu não tinha alma. Eu era uma pessoa sem alma. Gente, nós não estamos aqui à toa. Há 18 anos esse evento existe. Há 18. Muitas pessoas aqui talvez nem eram nascidas quando esse espetáculo aconteceu pela primeira vez. E isso, se a gente está aqui hoje, é porque duas pessoas maravilhosas idealizaram isso pela primeira vez, que é o Marco Senna e a Lidiane Santos. A gente ensaiou, então agora vamos contar a história do jeito que a gente sabe, da maneira que a gente sabe, coletivamente, para mostrar para as pessoas que é isso, ó, é coletivo, não é? Como é que é o texto? Um homem só nada pode fazer, não é, Sidão? É isso. Se nós temos alguma missão nesse mundo, acho que o teatro me colocou nisso. Eu tento provar para mim, provar para os meus, estar com todas as pessoas que fazer teatro aqui no Alto Tietê é importante sim. Que aqui tem pessoas qualificadas sim. Então a minha missão é fazer com que as pessoas percebam o teatro como algo realmente transformador. Mas eu tive que me transformar muito antes. E eu estou nessa busca ainda. Eu acho que eu vou me transformar mais ainda. Só estou me aguardando.